Olá pessoal, nesse breve tutorial nós vamos aprender como configurar a conexão entre o QGIS e o PostgreSQL utilizando a extensão PostGIS. Para isso você já tem acesso ao arquivo Docker Compose, vocês já puderam baixar, onde tem todo o ambiente configurado do PostgreSQL, tanto o PostgreSQL já habilitado para a extensão PostGIS, quanto o PGAdmin 4. Outra alternativa, caso você não queira utilizar o Docker para isso, você deveria baixar o PostgreSQL à parte, baixar a extensão PostGIS à parte e habilitar, evidentemente, e também fazer o download do PGAdmin, que é a ferramenta de administração do PostgreSQL padrão, certo? Então nós vamos utilizar o Docker Compose, né, o Docker para subir os nossos containers, já estão todos eles já estão configurados, previamente configurados. Então para isso a gente vai subir o nosso ambiente, né? Usando o comando que você já conhece, docker compose up. Ele vai subir o ambiente. Se for a primeira vez que você estiver executando, essa demora, o tempo para subir o ambiente é um pouco lento, dependendo do sistema operacional que você está utilizando e também das configurações de hardware da sua máquina. Então primeiro load ele é um pouco mais lento, até porque ele tem que fazer o download, né, de todos os containers, certo? Feito isso, vocês também já conhecem os principais repositórios para download de shapefiles, né, de arquivos de forma de arquivos vetoriais de mapas, né? Então você já aqui a gente vai usar o exemplo de alguns mapas fornecidos pela infraestrutura de dados espaciais na verdade tem a infraestrutura estadual de dados espaciais de Minas Gerais, né? Onde a gente consegue ter mapas de diversos temas aqui limitados ao estado de Minas Gerais. Feito isso, nós precisamos primeiramente, utilizando o Docker, a gente precisa acessar o nosso PGAdmin para configurar. Então, fazendo isso, a gente vai acessar localhost 2.5050. Nós sabemos que é 50-50 porque, de acordo aqui com o nosso arquivo de configuração do Docker Compose, a gente pode perceber que ele roteia a porta 80 desse container para a porta 50-50. Isso pode ser configurado. E vai solicitar o nome de usuário, a gente vai, conforme está aqui no arquivo Docker Compose, o nome do usuário é esse. Então a gente pode copiar e colar. E a senha é essa, admin. Nós podemos copiar e colar aqui. Podemos escolher o ambiente, perdão, o idioma, né, do ambiente. A gente faz o login pela primeira vez. Feito isso, nós precisamos conectar o PGAdmin, que é uma ferramenta de administração a principal ferramenta de administração do SGBD PostgreSQL. Então é claro que existem outras, né? A gente vai adotar essa ferramenta porque ela é web e ela já é a ferramenta padrão para esse tipo de necessidade, digamos assim. Então a gente primeiro precisa conectar uma instância do PostgreSQL. Para isso a gente clica aqui no botão direito, registrar servidor. Aqui o nome é opcional, eu costumo colocar localhost, apesar de ser uma denominação um pouco diferente, porque a gente está usando o container, mas o nome aqui é um nome para você identificar uma instância que você está utilizando. Você fique bem tranquilo ou tranquila para definir o nome que você achar melhor, que te faça lembrar que aquela instância faz parte da instância que você quer trabalhar. As configurações de conexão. Se você estiver trabalhando com Postgre, fazendo o download do PostgreSQL, depois baixando o PostGIS, aqui você deveria, por padrão, colocar normalmente localhost ou 127.0.0.1. Como nós estamos utilizando através de um container, então nós vamos precisar descobrir qual é o endereço IP que a nossa interface virtual do Docker está no momento. Então, dependendo do seu sistema operacional, se for Windows, você já sabe, vocês vão digitar ipconfig para descobrir isso e vocês vão se guiar pela interface WSL. Então, vocês vão copiar aquele endereço IP que está na interface WSL. Como eu estou utilizando o Linux aqui, no meu caso aqui, meu endereço vai ser
deixa eu até verificar aqui o Docker. Meu endereço é esse, tá? Então esse endereço ele pode variar de máquina para máquina, então vai depender do seu sistema operacional. Se for Linux, você vai se guiar para a interface chamada Docker 0, ou pode ter mais de uma, né? No meu caso eu só tenho uma. Se você estiver utilizando o sistema operacional Windows, você vai digitar ipconfig e você vai descobrir através da interface com o nome adaptador Ethernet WSL. Então você vai copiar esse endereço, porque os containers por padrão eles não estão numa mesma rede, digamos assim. Então essa interface virtual de rede virtual do Docker é para permitir com que os containers possam se comunicar via rede, certo? A porta padrão do PostgreSQL é 5432, o container também utiliza ela, então a gente não vai mudar. O nome de usuário, de acordo com o arquivo aqui que você tiver acesso, ele é Postgres. Então a gente vai copiar aqui, nós vamos colar aqui, e a senha também, sem espaço em branco, e a senha também é Postgres. Você pode opcionalmente salvar a senha, tá? A gente vai clicar aqui em salvar. É só isso, então a gente já tem uma conexão com uma instância do PostgreSQL que está rodando no nosso container, né? E o próximo passo é criar um banco de dados onde a gente vai salvar os nossos mapas, nossas informações vetoriais. Então a gente vai clicar aqui no banco de dados, botão direito, criar banco de dados. O nome do banco de dados é muito parecido com os outros GSGBDs que você já tem costume de utilizar com o MySQL. Você vai escolher o nome do seu banco de dados. Eu, por exemplo, vou escolher o nome lá da infraestrutura de dados que a gente está utilizando, IEDMG, vou colocar assim, tá? O nome é opcional. No nosso caso, a gente não precisa alterar mais esses parâmetros aqui, certo? A gente vai salvar e nós temos um banco de dados criado. Os nossos containers já estão configurados com a extensão do PostGIS. Mais uma vez eu reforço, caso você queira utilizar o PostgreSQL, baixando o PostgreSQL, instalando ele manualmente, digamos assim, você precisa habilitar e instalar posteriormente a extensão PostGIS, que é a extensão que permite com que o PostgreSQL trabalhe com dados, permita que banco de dados trabalhe com funções de software de informação geográfica, que é que nos interessa no momento. Então a gente pode usar funções espaciais, digamos assim, como interseção. Eu quero saber se um determinado rio ele intercede em uma determinada localidade. Então são funções espaciais. Para isso eu tenho que habilitar, porque não é o padrão. Para isso eu clico aqui e eu digito o seguinte comando, né? Depois que já tem a extensão PostGIS instalada, habilitada. No nosso caso, utilizando o container, isso já está habilitado. Então eu digito o seguinte comando: create extension PostGIS, peço para executar, a consulta retornou com sucesso. Para eu saber se realmente funcionou, eu venho aqui, eu tenho que verificar se uma tabela foi criada. Então, como é que eu faço para verificar as tabelas que eu tenho num banco de dados PostgreSQL? Eu venho aqui em esquemas, public, né, que é o esquema padrão, e aqui eu venho em tabelas. Então já tem uma tabela que foi criada. Quando eu digitei esse comando, essa tabela automaticamente foi criada. Essa tabela só é criada quando eu habilito a extensão PostGIS, tá? Dificilmente a gente vai fazer algum tipo de acesso a essa tabela, mas ela é necessária para que a extensão PostGIS funcione. Então até aqui está tudo certo. Agora a gente vai para o QGIS para fazer a conexão do QGIS com o nosso SGBD PostgreSQL, tá? Para isso eu venho aqui em configurações, em camada, criar nova camada, adicionar camada PostGIS. Aí eu vou escolher aqui novo, eu não tenho nenhuma camada carregada, então eu vou clicar aqui em novo. Eu vou escolher o nome, esse nome também é um nome que vai me permitir saber que essa fonte de dados é do meu PostGIS, né? Então eu vou colocar, por exemplo, o nome IEDMG, vou colocar o mesmo nome que eu coloquei no banco, né? O host, a mesma coisa, nós precisamos copiar o host lá da nossa interface, que é essa daqui, né? Porque para a gente conectar com PostgreSQL, a gente precisa acessar através da interface virtual do WSL no Windows, e no Docker, no caso, essa interface virtual a gente teve acesso porque a gente está usando container, né?
O banco de dados foi o banco de dados que nós criamos agora, que é para isso. No caso, você vai informar o nome do banco de dados que você vai criar. A gente não está utilizando o SSL. E a gente vai utilizar a autenticação básica. O usuário para acessar o Postgres é Postgres. E a senha também é Postgres. A gente pode testar a conexão. A conexão foi bem sucedida. Eu vou clicar aqui em OK. Isso já foi criado, né? Eu já tenho salvo aqui automaticamente. E agora eu vou adicionar uma camada vetorial para salvar essa camada no meu banco de dados. Então eu venho aqui em camada, adicionar a camada vetorial. Você já nesse momento possivelmente já fizeram o download de algum mapa, de algum shapefile. Eu já tenho um shapefile aqui na pasta downloads. Eu vou usar o que eu baixei no IED em Minas Gerais, que é o de mesorregião, né? Mesorregião do IBGE. Então eu vou clicar aqui em adicionar. A gente pode ver já que o mapa foi adicionado, né? Só que aqui a gente está visualizando o mapa através do arquivo vetorial, do shapefile. Se eu quiser salvar esse mapa em um banco de dados que permita salvar dados vetoriais, como é o caso do Postgres com a extensão PostGIS, então eu preciso aqui no QGIS vir aqui em banco de dados, gerenciador de banco de dados, e eu vou clicar aqui em PostGIS. Eu vou perceber que eu já tenho aquele data source que eu criei para fazer a comunicação diretamente do QGIS com o PostgreSQL. Eu vou clicar aqui, fala que não está conectado, basta eu clicar aqui embaixo e vai me pedir a senha, né, que é Postgres, usuário e senha é Postgres. Vou dar OK, então significa que eu já estou conectado, certo? E aí eu vou pedir para importar camada arquivo. Então eu vou salvar esse mapa no meu banco de dados para eu realizar consultas espaciais, né? Então eu venho aqui importar a camada arquivo. Aqui a entrada, qual seria o arquivo que eu quero salvar. É esse o padrão shapefile que eu estou utilizando. O nome da tabela que eu quero utilizar, eu posso escolher aqui, por exemplo, eu vou colocar mesorregião, que é um banco um mapa de mesorregião. Aí é importante eu clicar coluna de geometria geom. Eu tenho que marcar isso daqui, tá? Eu gosto de marcar também como chave primária ID, tudo bem? Isso aqui é muito importante. Caso você queira apenas importar algumas feições selecionadas, por exemplo, eu posso filtrar aqui, que não foi o nosso caso, você também pode escolher aqui, mas eu quero salvar o mapa inteiro, o mapa vetorial inteiro. Então essa tabela não existe ainda, o QGIS automaticamente vai criar essa tabela. O esquema é o public mesmo. Caso você tenha criado outro esquema, você deve informar, mas a gente só tem um public. Eu vou clicar aqui em OK. Dependendo do mapa, isso demora um pouquinho. Nosso mapa ele é curto, foi bem sucedido. Como é que eu vou verificar se realmente esse mapa foi salvo lá no nosso PostgreSQL? Eu vou lá no pgadmin, né, que é a nossa ferramenta de administração. Eu vou clicar aqui em atualizar. E eu já percebo que eu já tenho duas tabelas. É aquela tabela que foi criada quando eu habilitei a extensão PostGIS. E aqui eu tenho a minha tabela de mesorregião que eu pedi para criar agora, com as colunas lá de geometria e outras que são importantes. Então, a partir de agora, além de ter o mapa salvo em um arquivo, eu também tenho ele salvo em um banco de dados. E isso dá para a gente mais possibilidades. Então, esse é o primeiro vídeo tutorial demonstrando como conectar o QGIS no PostgreSQL e persistir, ou seja, salvar o mapa no PostgreSQL. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até o próximo vídeo.